Olá, excelente tarde para você. Consulta ao doutor. A sua consulta com hora marcada está no ar. Hoje, a sua consulta tem um foco, gente, muito especial. Embarcamos no Abril Azul. É um mês aí que embarca na importância da conscientização para a gente falar a respeito do transtorno do espectro autista, uma condição que está inevitavelmente associado mais às crianças, mas que também afeta os adultos. Só que o que acontece, gente? Muitos adultos possuem essa condição, só que vão descobrir um pouquinho lá na frente o porquê dessa demora do diagnóstico, pela falta de informação. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para a gente falar a respeito dos sinais, para a gente falar, inclusive, sobre o poder da informação, para a gente conseguir incluir essas pessoas no nosso dia a dia. Porque é sobre isso, gente. Essa é a importância da gente trazer à tona todo esse bate-papo. Lembrou de alguém? Aqui esse programa é interessante, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Compartilhe o nosso link de transmissão, vamos até essa pessoa levar informação de qualidade. Também te convido, é claro, a você participar desta consulta, a gente marcou ela para você, esse espaço é seu, portanto aproveite. Traz pra gente a sua dúvida, o seu relato, a sua dúvida com certeza pode ser a dúvida de muitas outras pessoas, portanto não deixa ela guardadinha aí não, aproveite esse espaço. 0 operadora 11 3337 5886 e também te convido a participar da enquete que está acontecendo lá na nossa rede vizinha, no @consulta ao Dr. Hit TV. Diretor, coloca pra gente a enquete na tela. Vamos lá. Thea, qual tópico você quer ver no nosso bate-papo de hoje? Carência de profissional capacitado, desafios e oportunidades ou com relação ao combate ao estigma? Quais são as ações que a gente precisa adotar, a gente enquanto indivíduo e também enquanto coletivo, para a gente diminuir, é claro, os preconceitos que tanto existem, infelizmente, na nossa sociedade. Então, para a gente dar início a esse bate-papo, vamos conhecer um pouquinho mais a respeito dos especialistas convidados que estão de prontidão aqui para responder e informar. Vamos lá na tela. Damião Silva, ele atua na área há 15 anos. É psicólogo especialista em educação inclusiva, superou a síndrome de burnout e encontrou o seu propósito de vida ao se especializar em altas habilidades e superdotação. Mestre em avaliação psicológica e experiência em transtorno do espectro autista, se dedica a ajudar pais, profissionais e pessoas com superdotação a passarem pelos seus desafios. Atualmente encara o desafio de capacitar e treinar profissionais da área para um atendimento humanizado e também especializado das crianças. E vamos então conhecer agora a respeito do Matheus Trílico. Atua na área há 10 anos. A escolha pela profissão veio do fascínio pela grandiosidade da medicina, pelos mistérios do cérebro humano, além da possibilidade de unir o trabalho ao prazer de ajudar ao próximo. Um dos desafios que enfrenta é a falta de conhecimento da população sobre o autismo e TDAH em adultos, o que frequentemente está associado a preconceitos e também estereótipos obsoletos. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. É muito importante estarmos aqui hoje, principalmente quando a gente fala sobre combater os preconceitos, não é, doutor Matheus? Exatamente, né? A gente tem uma visão, às vezes, muito equivocada do que é o transtorno do espectro autista. É uma visão antiga, obsoleta, e a gente precisa ultrapassar isso, ainda mais quando falamos do diagnóstico tardio, principalmente em mulheres. Então tem que relembrar a população que não são só as crianças, os adultos também podem ser autistas e muitos sequer ainda foram diagnosticados. Exatamente, a gente está ali convivendo, tentando lidar com uma condição sem qualquer conhecimento, sem a informação necessária. Porque com certeza com a informação a gente chegaria a um tratamento e uma qualidade de vida completamente diferente. Mas é para isso que nós estamos aqui hoje. Damião, eu achei muito interessante no seu relato essa sua história de superação com uma questão que é tão complicada, essa questão de saúde mental do burnout. Sim, e profissional de saúde, né, com burnout, isso é bastante impacta. Mas é a dedicação a trabalhar com neurodiversidade desde muito cedo, muito tempo, e um estresse laboral importante com a dificuldade de profissionais capacitados, de encontrar as saídas, as intervenções, e muitas vezes no setor público a gente não tem o suporte adequado. Então, a gente acaba fazendo mais do que devia
mas que de fato é um tema que reverbera na qualidade de vida das pessoas. E o propósito de vida é acolher as pessoas, vai se doando demais, né? E falar de autismo, qualquer outra neurodivergência, tem um impacto muito grande, porque a gente acaba se envolvendo com as histórias das famílias, que não são poucas e não são histórias muito fáceis também. Exatamente, mas está aí a importância da missão de vocês enquanto profissionais e também enquanto seres humanos. Muito bonito essa entrega de vocês. Vamos começar falando sobre o transtorno do espectro autista, porque muitas pessoas, obviamente, conhecem, já ouviram falar, mas poucas têm de fato conhecimento sobre essa condição. Então, queria trazer o básico do básico, o que é o transtorno do espectro autista, doutor? Então, o transtorno do espectro autista, o TEA, ou autismo, como a gente fala para simplificar a comunicação, é algo que nasce com a pessoa, é uma condição, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, mesmo que o diagnóstico aconteça com 5, 10, 15, 20, 50 anos, essa pessoa nasceu autista. A formação desse sistema nervoso, ele é diferente. E isso impacta em diversas características desse indivíduo, seja na comunicação, seja na interação com as outras pessoas, seja no seu comportamento, e pode estar associado também a outras doenças, por exemplo, uma epilepsia, síndromes genéticas e até mesmo outras condições como ansiedade e depressão. Quando a gente fala do TEA, a gente está diretamente querendo dizer sobre a forma como aquele indivíduo se relaciona, certo? Então, estamos falando sobre questões comportamentais, a comunicação. Quais são as questões diferenciais que a gente pode trazer aqui para o nosso bate-papo? Tipo assim, comunicação, o ser humano é um ser de comunicação, a gente vive de comunicação. Geralmente, no espectro autista, você vai ter uma dificuldade ali de reconhecer as formas mais sutis ou até as mais complexas desse processo. Então, eu vou ter pessoas que vão ter dificuldades de entender a linguagem social, de entender ali as questões emocionais, as estratégias todas, mas também pessoas não verbais também, que sequer vai ter a fala de forma verbal. Então, a comunicação ela vai estar impactada em diferentes níveis ali, desde você não pronunciar sons, né, até você ter dificuldade de compreender essa troca aqui, essa comunicação compartilhada com você, por exemplo, aqui. Isso vai gerando estresse, vai gerando sobrecarga, o que gera um nível de ansiedade bastante elevado. Então, por isso que a gente entender o espectro como ele é, de forma mais intensa, em uma linha de contínuo de prejuízo, fica mais fácil você entender que não é uma dificuldade que você consegue manejar sozinha. Óbvio, você vai conseguir ali encontrar estratégias para amenizar essa perda de funcionalidade, mas tem prejuízo sim. Seja comportamental, que vai impactar nas suas relações sociais, na aprendizagem, no trabalho, em qualquer fase da vida, você vai ter prejuízo. Então, mesmo que os sintomas sejam muito mais sutis, ainda você tem uma dificuldade imensa de gerenciar essa comunicação, gerenciar essas relações com os outros. O termo espectro, ele foi inserido não tem muito tempo, né, em 2013. E aí, então, a gente tem o transtorno do espectro autista, porque até pouco tempo só se dizia transtorno autista, correto? Até pouco tempo a gente falava TGD, né? Transtornos Global de Desenvolvimento. Nem tinha essa nomenclatura mais refinada. Então, de fato, para entender, sim, em 2013, né, com o DSM-5, porque como... O que trouxe essa mudança, assim, para a gente conseguir entender como que funciona essa evolução? Bom, foi a percepção de que mesmo dentro desse grupo diagnóstico, as pessoas, os indivíduos poderiam ser muito diferentes entre si. E isso representa o espectro. Então, quando a gente fala alguém é autista, alguém tem TEA, alguém está no espectro, não significa que será igual a outra pessoa no espectro. A diferença pode ser gritante entre eles e ainda assim ter o mesmo diagnóstico. Então, essa inserção do termo veio para tentar preencher essa lacuna e mostrar que, para o mesmo diagnóstico, as pessoas podem se expressar de maneira muito diferente. Porque não é um grupo homogêneo. Então, você conhece uma pessoa com autismo, você não conhece o autismo. Isso. Então, vai se manifestar de forma diferente. Então, para ficar mais fácil das pessoas compreenderem esse processo. Se a gente for pensar no tom azul, começa mais clarinho até o mais intenso. Então, nós temos vários tons de azuis aqui. Sim. E não deixa de ser azul. Isso. A nomenclatura base é azul, mas tem um detalhe que vai diferenciar esse processo. Então, fica mais fácil. A ideia era essa, para as pessoas compreenderem a complexidade do fenômeno. Para a gente, então, começar a entender um pouco a respeito dessa complexidade toda, o autismo ele é classificado em níveis, certo?
E isso é uma questão polêmica, viu, pessoal? A gente estava até conversando um pouquinho a respeito disso antes do programa começar, porque não são todos os especialistas que concordam com essa definição por níveis, mas, a grosso modo, existe o nível leve, moderado e o nível severo. Aqui a grande confusão, né, Matheus? Acho que as pessoas elas associam ao nível de facilidade, quando na verdade não é isso. Tá. O diagnóstico por nível ele vai fazer o tipo de suporte que você precisa. Mais intenso, moderado ou mais intenso, a depender dos prejuízos naquele momento, não em si do diagnóstico. Eu posso ter esse diagnóstico aqui, que não esteja me causando nenhum impacto significativo, que eu consiga manejar a vida de maneira mais adequada, com menos atritos, mas pode ser que em algum momento da vida eu precise de mais suporte para esse processo. Eu preciso de suporte escolar, eu preciso de suporte no trabalho, eu preciso de um mediador, eu preciso, vou fazer uma viagem de avião, me dá uma crise de ansiedade, não, eu preciso de alguém para me acompanhar. Então, o suporte tem a ver com a necessidade naquele momento, com o nível de funcionalidade que você tem ou não. Não é que você vai ficar mais fácil para a gente assim, saiu do nível 1 para 2, para 3, você pode ter mais prejuízo em uma área ou outra, mas eu acho que serve melhor, eu compreendo, para a gente desenhar melhor a intervenção. Tá. Não que de fato é leve, porque se você não consegue medir o sofrimento do outro, o impacto do prejuízo na vida do outro, Sim. porque você pode ter um impacto menor no trabalho, mas você pode ter um impacto enormemente nas suas relações sociais em casa. Então, não dá para comparar. Então, por isso essa descrição também gera até disputa no grupo, né? De quem é mais ou menos. Não é essa a ideia, né, Matheus? Com certeza não. Até eu brinco que na tabela lá coloca nível 1, nível 2 e nível 3, mas na realidade não é uma linha que divide um nível do outro. É muito mais complexo do que uma simples linha numa tabela. Então, igual o Damião falou, o nível ele é avaliado naquele momento. Naquele momento. Então, se eu ver o paciente amanhã, talvez seja outro nível. E esse nível, ele não deve ser uma definição para falar o que o paciente vai poder receber, por exemplo, de terapias ou de suporte do governo. Não é para isso, isso tem que ser individualizado. Então, aí começa uma briga. Eu sou nível 3, eu preciso de mais, eu tenho mais direito, eu sou nível... Não é essa a ideia. Não é sobre isso. Os níveis foram criados pelo DSM-5, que é o manual que norteia o diagnóstico do autismo. Mas o nosso entendimento é que talvez fosse algo para simplificar a comunicação entre os profissionais e não para a população se apegar a esse nível e nem para prover recursos de acordo com esse nível. E você começa a perder direitos, né? Tem propostas de, nível 1 não pode ter direito a isso, nível 2 não pode. Mas a própria lei que qualifica o autismo como deficiência não traz essa diferenciação. Porque os prejuízos, eles são os mesmos ali, de acordo com a sua realidade. Então, essa palavra é importante, prejuízo. Exato. Porque para falar em autismo, é obrigatório que exista prejuízo. Se não tem prejuízo, não tem como a gente falar nesse diagnóstico. Então, a partir do momento que eu falo que alguém é autista, eu estou falando obrigatoriamente que essa pessoa tem prejuízo. Impacta no seu dia a dia. Sim. Temos aqui, pessoal, um relato que a gente acaba de receber de uma pessoa que não quer se identificar e, é claro, a gente respeita, a nossa produção também toma todo cuidado com isso, mas é um relato muito especial. Olá, sou da cidade de Catanduva, daqui de São Paulo. Meu filho descobriu com 28 anos de idade. Eu já sabia que ele era diferente de todas as outras crianças, mas não tinha sabedoria sobre isso. Ele mesmo descobriu que é autista. Queria que vocês comentassem esse caso. É muito comum que a pessoa consiga identificar sinais nela mesma? Hoje em dia... Hoje em dia as pessoas começam a identificar sinais de tudo, né? Com essas redes sociais aí, TikTok, um monte de coisa. Mas eu acho que isso é um passo importante. Tem uma questão legal de você se reconhecer em alguns sinais. Mas acho que o autodiagnóstico ele é bastante temerário. Então, acho que serve como primeiro passo para você desconfiar. Olha, eu me identifico com esse prejuízo aqui. Quando eu era criança eu fazia isso, quando eu era adolescente aqui. Busque um profissional especializado para fazer esse diagnóstico importante. Por quê? Ele vai te direcionar para uma melhor intervenção. Não você fica lá achando que faz uma intervenção inadequada, mais prejuízo. E com 28 anos, a gente já teve algumas perdas aí importantes, né? Se a gente tivesse feito um diagnóstico precoce. Então, sim, serve para a gente buscar um primeiro diagnóstico, sim, mas sempre validar com um profissional especializado. Isso é fundamental. Até para a garantia de direitos também, que são fundamentais para uma melhor qualidade de vida.
As informações elas servem como triagem, então Tá. a gente vê as informações, Como inclusive... identificação até Exatamente, isso que a gente está fazendo aqui agora. Estamos dando informações sobre o que é o transtorno e com certeza muitos telespectadores vão acabar se identificando, mas não significa que são autistas, né? A gente precisa preencher critérios e, claro, com um profissional especializado para determinar as intervenções que serão necessárias. Porque os comportamentos eles são universais, né? Então, uma Aham. pessoa pode ter uma dificuldade aqui, uma outra aqui, mas não vai fechar critério A, B, C, D, Sim. E, para. Então, se tem prejuízo, não fecha esse critério, outra coisa explica. E pode ser prejuízos momentâneos também. Exato. Mas se tem dúvidas, se tem sofrimento, busca ajuda. Com certeza. Isso é um fato. Queria entender quais são os sinais que podem vir a ser característicos. Não estamos, obviamente, em nenhum momento traçando o diagnóstico, mas só para a gente poder identificar nos nossos comportamentos se temos um sinal de alerta ou não. Quem O começa? que a gente pode trazer de informação com relação aos sinais? Pode ir. Pode ir? Então tá. Então a gente está aqui disputando. Tô brincando. Então assim, primeiro é uma dificuldade de interação social. Desde pequenininho o que a gente mais vê é uma inabilidade social. Então aquela criança, aquele adulto, aquele adolescente que tem uma dificuldade para iniciar uma interação, para saber como manter um relacionamento, além da dificuldade de comunicação. E aí a gente não fala exatamente de falar, não é o falar, mas é se fazer entender e entender o ambiente também. Tá. Porque os autistas, eles são muito objetivos. Então, existe uma dificuldade muito grande em entender o que é subliminar. Existem também comportamentos muito restritos, repetitivos, então de gostar sempre das mesmas coisas, buscar padrões em tudo. Aquela clássica história da criança enfileirando os carrinhos, objetos, o Lego, rodando ali a rodinha dos brinquedos. Não significa que fazer isso é autista, tá? Mas são alguns sinais de alerta. Na primeira infância ele também, né? A mãe está amamentando a criança pouco, mantém o contato visual naquele momento, não responde pelo nome, você vai chamando. É importante observar esses processos. Esse também da comunicação. Pessoas têm uma linguagem mais robotizada, mais metódica, uma dificuldade de entender trocas no próprio tom de voz, né? Se está triste, está feliz, de reconhecer as emoções mais básicas, por exemplo, a alegria, a raiva, culpa, tristeza, de modular a interação nesse sentido. Está super triste, a pessoa está lá gritando, se estivesse no carnaval. Ou então está todo mundo muito feliz, a pessoa está lá mais retraída nesse processo de não entender. Isso vai desgastando o processo e vai gerando ansiedade, você acaba se afastando desse processo de comunicação, né? Então, entender aqui também as questões sensoriais, pessoas que têm uma dificuldade enorme com cheiros, gente que não gosta muito de abraço, ou abraça demais, é tudo hipo ou hiper aqui, né? Então, te joga em você ou se afasta demais. Então, dificuldade com areia, com etiqueta de roupa. Então, são sinais, de novo, cada sinal sozinho não vai garantir o diagnóstico, mas um conjunto de sinais importantes que tragam prejuízos pode ser, sim, um bom indicador para buscar ajuda. Quais são as situações clássicas que levam pais, mães, pessoas a baterem no consultório de vocês para tentar um caminho diagnóstico? A gente estava brincando sobre isso. Né? Depende muito da faixa etária. Mas quando a gente fala de pais e mães, normalmente o que acontece muito hoje em dia é após o diagnóstico dos filhos. Então, fala, não, mas eu fazia isso quando era criança, ele é igualzinho a mim. Aí é a hora que a gente olha e fala, então deve procurar ajuda, né? Tem alguma coisa diferente. Olha que interessante, pessoal. O Dr. Matheus está compartilhando com a gente que quando os pais vão buscar ajuda para os seus filhos e eles saem com um diagnóstico de TEA, os pais passam a identificar esse comportamento em si mesmos. Porque geralmente chega aqui criança para a escola que encaminha, então começa a idade escolar ali, 4 anos, já começa a ter uma dificuldade, não está interagindo, tem uma dificuldade de ficar permanecer sentado aqui, tem algumas coisas que não está batendo aqui com a faixa etária. Então, geralmente vai chegar nesse processo. Ou, às vezes, muito cedo, o próprio pediatra alerta, olha, tem um atraso aqui, então acompanha aquele carteirinha de vacina, gente, é bem importante, o cartão do menino e menina, então tem padrão de desenvolvimento ali. Então, geralmente, eles chegam lá, observam esses prejuízos todos, mas alguém narrando. E, geralmente, eles chegam aqui para descartar. Não, está tudo normal, não tem uma questão, né? Porque não estão preparados para essa questão toda. Aí começa uma boa investigação, aí começa a se reconhecer também nesse processo, que acaba, às vezes, levando diagnóstico de pai, filho, mãe. Tem uma questão genética bastante importante. Sim. E aqui tem até um outro ponto importante, que muitas vezes os pais até negam o diagnóstico dos filhos falando, não, mas eu também era assim.
Não dão importância porque está tudo bem, olha quanto eu me Na visão desenvolvi. deles, o filho é igualzinho a eles. Mas não que exista um diagnóstico por trás disso. Aí quando você vai perguntar, entrevistar, aí eles ficam assim, meu filho precisa de mais amigos. E você socializa bem? Eu não gosto, eu não saio de casa, eu não quero fazer isso, eu não faço isso. Aí eles começam a perceber esse processo, mas vão negando, mas óbvio, com a informação que você tem hoje, 35 anos atrás, começa a perceber que tem um prejuízo ali mais efetivo. Eu percebo os pais muito preocupados com aquela criança, seja o diagnóstico que for, mas aceitar de primeira, quando você já não tem uma informação muito clara, é bastante difícil. Aqui tem um ponto importante, porque às vezes os pais, como quase todos os pais, focam nas crianças, mas não adianta você só trabalhar a criança e chega em casa, o pai está fazendo tudo aquilo que a criança passou horas na terapia aprendendo que não podia fazer. Exatamente. Então essa é a importância de trabalhar a família como um todo. A partir do momento que você faz um diagnóstico de uma criança com TEA, você precisa trabalhar aquele pai junto. A psicoeducação familiar é fundamental, porque senão as coisas não avançam. Até para livrar de culpas, desenvolver estratégias adequadas para aquela família lidar com esse processo todo, instrumentalizar, né, Matheus? Os pais, os avós, os cuidadores, instrumentalizar a família. Tirar a culpa, ninguém tem culpa de nada ali, mas criar uma estratégia mais adequada para amenizar a questão dos prejuízos. Queria entender um pouquinho com relação aos fatores de risco, porque o número de diagnóstico de pessoas com TEA tem crescido de forma considerável. E aí eu queria entender um pouco o que justifica esse cenário, doutor Matheus. Certo. Então, a gente tem algumas áreas aí possíveis para justificar isso. Acho que a primeira é que as pessoas estão buscando mais o diagnóstico. O diagnóstico, apesar de ainda muito difícil, está mais acessível do que estava antigamente, né? E uma outra questão importante é mudanças aí no ambiente. Então, por exemplo, a idade dos pais, principalmente a idade materna, hoje a gente sabe que as mães engravidam cada vez com uma idade mais avançada, ali 35 anos para cima. E isso, por si só, já é um fator de risco. E outras questões, como o uso de medicamentos, né, agrotóxicos, a gente estava falando. Então, lembrar que é uma interação entre a genética e fatores ambientais e vai além do acesso facilitado a esse diagnóstico que a gente vive atualmente. E também lembrar que, mesmo se fosse uma condição só genética, não implicaria num aumento tão grande nos últimos 35 anos. Então, assim, o ambiente tem pesado muito. E cabe ressaltar também que, apesar de achar que está aumentando muito o número de diagnósticos, você não vive ainda um pleno diagnóstico. As pessoas não têm acesso em lugares diferentes do Brasil. Então, você pode ter uma percepção também que está acontecendo mais perto aqui, mas se eu comparar, o pessoal vai lá de lugares mais Rondônia, Norte, para cá, até mesmo São Paulo, se a gente for pensar em cidades menores aqui, por exemplo, São Miguel, aqui perto de Sorocaba, o acesso, porque hoje uma consulta com um neuropediatra, um neurologista, um psiquiatra infantil no SUS, demora 2, 3 anos. Então, até você conseguir esse diagnóstico não é tão fácil também. Então, a gente pode ter essa percepção, mas ainda assim, numa realidade de um país como o nosso, não é tão real esse aumento. Imagina se tivesse acesso, seria muito maior esse Seria um número. número muito mais relevante. Exato. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre por onde caminham os desafios do diagnóstico. Recebemos mais um relato aqui. Boa tarde, me chamo Eliane, sou aqui de São Paulo. Eliane, seja muito bem-vinda à sua consulta. Tenho um filho autista de 9 anos que, graças a Deus, foi diagnosticado com 1 ano e meio de idade. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais conseguimos intervir e ajudar na evolução do autista. Que bacana, não é? Sim, sim. Aí eu queria, inclusive, que vocês comentassem, esse caso clássico da Eliane, por onde que caminha essa dificuldade de uma mãe de um filhinho de 1 ano e meio de idade de conseguir esse diagnóstico de fato? Essa percepção dessa mãe, essa sensibilidade dessa mãe? Eu costumo, na minha prática clínica, não é um dado científico, tá? Mas mãe dificilmente erra. Se ela percebe que tem alguma questão errada, elas são mães leoas, né? Elas vão buscando até encontrar. Acho que a dificuldade fatal é o acesso ao profissional médico, ali da área da saúde, para fazer esse diagnóstico, sim, mas também aquela ideia que a gente tem que esperar alguma coisa. E, na dúvida, a gente tem que intervir. Tem atraso, seja ele que vai se configurar com diagnóstico de autismo, TDAH, TDAH, qualquer coisa que está prejudicando, tem que intervir. Se vai fechar o diagnóstico agora ou depois,
pouco importa. O importante é a gente intervir. Então, de fato, ela está correta. Intervenção precoce, se a gente for pensar em neuroplasticidade, na questão do desenvolvimento cerebral, é muito importante. Então, assim, está com 9 anos, quantos anos teve aí já de intervenção? Frente a alguma pessoa que vai ter o diagnóstico com 10 anos, perdeu aqui janela de oportunidades importante. Então, a dificuldade é, e às vezes também eu vejo alguns profissionais que não são capacitados, então uma escuta ali mais humanizada, de negar, de também dizer que faz parte daquele processo. E dica para a mãe que está ouvindo a gente, desconfie, busque ajuda, impacte, notifique o sistema público de saúde da sua cidade, faça valer os nossos direitos, porque assim, o diagnóstico precoce ele é fundamental. De que forma que caminha o diagnóstico, doutor? Quais são os exames que são clássicos? Como fazer essa abordagem com a mãe, com o filho? O diagnóstico ele é clínico, então a gente não precisa de exames complementares, igual uma ressonância, tomografia, eletroencefalo, salvo se houver uma suspeita de alguma outra associação. Então, por exemplo, uma epilepsia, algum outro problema de malformação, mas o diagnóstico do autismo em si, ele é clínico, é baseado na avaliação ali daquela criança, daquele adolescente, adulto, pelo médico, pelo psicólogo, pelo professor da escola, todo mundo que convive com essa pessoa. Então, ele é clínico, tá? Não precisa de exames complementares para se fazer o diagnóstico de autismo. Perfeito. Como que funciona a sua abordagem como a ideia psicólogo? do diagnóstico, de fato, o diagnóstico é clínico. Quando a gente faz a avaliação neuropsicológica, a gente entender a funcionalidade. Lembra que a gente falou de prejuízo? Então, a CID-11, ela traz ali classificações de prejuízo, ou seja, autismo sem deficiência intelectual, autismo com deficiência intelectual, autismo com prejuízo de linguagem. A gente vai entender, assim, quais são os prejuízos aqui desse neurofuncionamento e pensar nas intervenções aqui, onde é a linha de base de intervir. Então, o diagnóstico ele se completa, né? Então, tem médico que vai pedir ou não, mas é importante para a gente pensar na inclusão escolar, na inclusão no mercado de trabalho, na própria intervenção. Por onde a gente começa? Então, às vezes, a depender do caso, intervenção com fonoaudiólogo, intervenção com terapeuta ocupacional, outras pessoas vão surgindo nesse processo, mas é importante. E aí, quanto o diagnóstico sutil, né, do nível ali, quanto menos prejuízo evidente, mais complexo vai ficando. Aí você vai precisar de outros atores nesse processo também. Então, às vezes, avaliar com o neuropsicólogo, psiquiatra infantil, neuropediatra. Então, depende muito para a gente desenhar o processo. Então, o diagnóstico, o médico vai lá, o Matheus vai atestar, vai dar ali a CID e a gente precisa pensar o próximo passo. Onde eu vou intervir? Quais são os suportes necessários? Por onde a gente começa? É uma construção de uma casa, né? A boa base, parede, decoração e depois fica pronto para a gente viver bem. Em que muitas pessoas estão envolvidas, né? Exato. O importante é tirar aquele estigma de que preciso fazer uma ressonância, uma tomografia, um exame de sangue, genética. Não. Então, tem que fugir de algumas coisas que a gente vê por aí, né? Sim. Então, antes observação, entendimento do outro. Precisa de pessoas qualificadas, seres humanos qualificados para fazer o diagnóstico. Né? Então tem que fugir Por também. isso a importância de existirem profissionais de fato, gente, qualificados. Temos aqui mais uma perguntinha da nossa audiência, na verdade, desta vez uma pergunta do Gilberto, aqui de São Paulo. Gilberto, seja muito bem-vindo à sua consulta. Boa tarde a todos, parabéns por mais um tema importante. Que bom saber que a gente está chegando aí na sua casa, Gilberto. Eu gostaria de saber se homens e mulheres possuem as mesmas chances de desenvolver o autismo. Vamos lá. Bom, de desenvolver em si, a princípio não temos nenhum estudo que fale com certeza se há a mesma chance de mulher ou de homem. O que nós temos é uma prevalência maior em homens do que em mulheres, porém, talvez exista aí um viés do diagnóstico, que é uma dificuldade maior de se diagnosticar mulheres do que homens. Mas o autismo, a gente fala que não é uma condição associada ao sexo, né? Então, do homem ou da mulher. Então, não existe uma ligação direta entre ser mais presente em homens ou em mulheres. A diferença que existe talvez se dê em relação às dificuldades e facilidades diagnósticas. E para você que está gostando aqui do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais consulta ao doutor. Te espero. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, nós embarcamos no Abril Azul para conscientizar, trazer aqui a importância de falar a respeito do transtorno do espectro autista, gente. Uma condição diretamente ligada mais às crianças, mas que afeta também os adultos. E essa demora para fechar o diagnóstico compromete diretamente
na qualidade de vida, no desenvolvimento. E isso acontece por quê? Por pura falta de informação. E é por isso que nós estamos aqui hoje, trazendo esse assunto à tona. Lembrou de alguém a quem esse programa é importante, é interessante? Estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. O caminho você já sabe. Corre lá e compartilhe o nosso link de transmissão, porque queremos chegar com informação de qualidade para essa pessoa que acabou de passar aí pela sua cabeça, ok? Também te convido, é claro, a você participar aqui dessa consulta. Ela foi marcada para você. Não hesite, não deixe de trazer para a gente o seu relato, a sua dúvida, porque com certeza a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. E olha só o papel importante que nós vamos ter de levar informação de qualidade para tantas outras pessoas através, é claro, do seu questionamento. Então envia para a gente pelo 0 operadora 11 3337 5886. Eu te lembro, caso você não queira se expor, fique à vontade, basta você deixar bem claro na sua mensagem para a nossa produção que a gente vai tomar todo o cuidado e não colocar à tona a sua exposição, o seu nome, da sua cidade, enfim, de onde que você é. Tudo bem? A gente vai tomar, é claro, todo esse cuidado. E temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento na rede vizinha, no @consulta ao Dr. Hit TV. Diretor, coloca pra gente a enquete na tela. Qual tópico você quer ver no bate-papo de hoje? Carência de profissional capacitado? Você quer que a gente fale sobre esse assunto? Desafios e oportunidades ou combate ao estigma? Afinal de contas, nós estamos aqui, inclusive, para combater preconceito. Antes da gente dar continuidade aqui para o nosso bate-papo, vou quebrar protocolos, porque para quem está aqui de olho no Consulta ao Doutor a cada dia, vocês viram que eu fui ontem desafiada pelo jornalista Kleber Werneck para participar aí de um desafio que quem começou com toda essa história foi a Maria Clara Leite. Antes de mais nada, eu queria receber agora aqui no Consulta ao Doutor, no nosso espacinho, Eliezer Pereira, o apresentador do programa Vejam Só. Seja muito bem-vindo, Zeca. Olá, Dani. Olá, Dani. Boa tarde para você, para quem acompanha o Consulta ao Doutor, para os seus convidados também. É um privilégio participar aqui do programa, falar contigo. Rapaz, é mais difícil quando a gente está aqui de convidado, né? É diferente o outro lado, não é? E olha só, Eliezer, você não está aqui à toa, não sei se você acompanhou aí na programação, nós estamos com um desafio Interprogramas, tudo começou no nosso vizinho, nosso programa com a Maria Clara Leite, ela se colocou aí à disposição para viver um desafio e tanto, que é a mudança, né, da vida dela, de toda a rotina em busca de mais qualidade de vida. Ela disse um show para o sedentarismo. Vai mudar a alimentação, vai começar a fazer exercícios, enfim. E ela nos desafiou, começou desafiando o Kleber, que me desafiou a gente se preparar aí para correr uma maratona. E agora estou te desafiando. Você tem coragem de correr essa maratona também? Ô Paris, coragem eu tenho, né? O difícil eu acho que vai ser essa preparação, né? Até a condição física. Eu acho que essa cara de pau, acho que todo jornalista tem um pouquinho, né? E a gente vai, obviamente, se arriscar. Agora eu topo o desafio. Olha, boa. Você já vê que minha situação aqui é difícil, né? Tô aqui na nossa redação e vou começar os treinos por aqui mesmo, né? Correndo de um lado pro outro aqui no trabalho. Eu acho justo e eu ainda digo a você, liga na sexta-feira no Corpo em Movimento que você pode se exercitar nesse cantinho, nesse espacinho que você tem aí à sua disposição para não fazer feio. Você vai ter 6 meses para se preparar, nosso desafio aí engloba uma preparação de 6 meses, então dá tempo, vai. Não, dá tempo. Eu tô na expectativa que essa maratona, que pra gente vai ser realmente uma maratona, tem apenas 5 quilômetros, porque se aumentar a distância, muito provavelmente eu não vou conseguir. Vou suar muito, mas eu vou me esforçar. Eu não tenho dúvidas que você não vai fazer feio. Não, feio eu não vou querer fazer, não. Muito competitivo para querer fazer feio. Maravilha. E, gente, para quem não sabe, hoje, dia 1º de abril, é aniversário de Eliezer Pereira e nós estamos aqui para uma pegadinha. Não é só para o desafio, não. Gente, eu não sei porque eu acredito em vocês ainda, né? Eu não sei porquê. Eu gosto que ele confia na equipe dele. Ele falou, vamos. E é isso aí, atendeu o telefone e nós estamos aqui
para te dar parabéns, é claro, em primeira mão, muitas felicidades, que seja o início de um novo ciclo. E tem uma pessoinha muito especial que também quer te dar parabéns. Vamos conferir o recadinho. Oi, amor. Eu e Tobias estamos aqui para te desejar feliz aniversário. Que você seja imensamente feliz, que seja um novo ciclo lindo. Nós te amamos muito. Você é nosso super-herói favorito. Seja muito feliz, que Deus te abençoe, te ilumine, que seu caminho seja muito, muito maravilhoso. Te amo. Um beijo. Ah, nada melhor do que a primeira dama para dar esse parabéns. Ô, Paris, por que você faz isso comigo? Tá sério? Assim, de verdade. Não dá pra acreditar. São vocês mesmo, viu? Linda Muito demais. obrigado. Eu não tenho o que falar. Obrigado, viu? Obrigado mesmo, de coração. Beijo pra minha amada esposa. Poxa, que legal ouvi-la. Obrigado a vocês pelo carinho. Eu não sei, não tenho o que falar. Continua o programa aí. Competitivo você é, mas não pode chorar ao vivo, né? Vai ficar feio demais. Eliezer Pereira, grande beijo pra você. Querem, me fazer chorar, né? É isso que vocês querem. Feliz aniversário, tudo de bom. Esse foi o nosso presente, a nossa surpresa para você ao vivo, para toda a HIT, para todos os seus seguidores também acompanhar esse momento tão especial. Obrigadão, Paris, e obrigado a toda a galera da produção do jornalismo aqui da emissora, que sempre me trata com tanto carinho, todo mundo aqui, o pessoal que acompanha o meu trabalho lá no Vejam Só também. Obrigado demais, obrigado. Um beijo. Até mais, Zeca. Grande beijo, feliz aniversário. Valeu, obrigado. E agora sim, então depois de quebrar todo o protocolo, nós vamos voltar ao nosso bate-papo de extrema importância, pessoal, a respeito do transtorno do espectro autista. Para você que chegou agora, deixa eu te apresentar os nossos doutores que estão aqui trazendo muito conhecimento, compartilhando todo o conhecimento deles com a gente. Doutor Damião Silva, psicólogo, e também o doutor Matheus Trílico, neurologista. Aproveito, é claro, para agradecê-los por essa conversa mais do que necessária. E olha só, a gente recebeu uma pergunta um pouquinho antes, quando a gente foi para o intervalo, que questionava a respeito do maior grupo de risco, né? De quem são as pessoas mais atingidas, se são homens, se são mulheres. E você falou sobre essa questão que é muito, que a gente observa demais, que são os diagnósticos mais realizados em homens. Queria entender um pouco, aprofundar nessa questão. Tá. Bom, a gente pode começar falando até pela cor azul. Dizem que a cor azul foi escolhida para o autismo até pensando na proporção maior de meninos para meninas. Outros falam que é para demonstrar tranquilidade, calma, serenidade, que é preciso ter com essas pessoas. Dani está perfeito, azul com rosa já combinou. Ainda coloquei um colorido. Um colorido para combinar. Então, a gente tem visto cada vez mais o aumento do diagnóstico nas mulheres, mas ainda assim o diagnóstico nos homens se sobressai por diversos fatores. Um deles é que a avaliação diagnóstica, os testes, por exemplo, o Dan vai falar muito melhor sobre isso, eles foram feitos principalmente com homens e não com mulheres. Então, dentro da população em que foi testado, havia mais homens do que mulheres. E um outro fator importantíssimo é que as mulheres têm uma capacidade muito melhor de camuflar, de disfarçar as características delas. Então, aquela dificuldade de olhar nos olhos, a mulher consegue dar um jeito nisso, passar despercebido, atuar. É como se fosse vestir uma máscara social. E isso traz sofrimento, muito sofrimento para esse indivíduo, mas acaba fazendo com que o diagnóstico muitas vezes não seja nem realizado, ou seja mais difícil do que nos homens. E acaba com um diagnóstico equivocado, com um diagnóstico psiquiátrico também, né? Então, as mulheres chegam com diagnóstico de depressão, ansiedade ali, um pouco mais intenso. A gente também percebe que, anteriormente, o diagnóstico em mulheres era mais de nível de suporte de moderado a grave. Então, tinha um prejuízo maior. E hoje a gente percebe na idade adulta que tem uma facilidade maior de identificar mulheres no nível 1 de suporte. Toda a informação que se tem, todo o conhecimento, que não é só uma questão de personalidade, ser mais reservado ou não, traz sofrimento, traz prejuízo. E também, como elas estão ali hoje levando seus filhos ali com mais intensidade, também reverbera naquilo que a gente falou, de se reconhecer naquele processo todo. Mas, de fato, não existe nenhum estudo com robustez que diga que vai ter mais ou aqui. Pontue de fato. Pontue de fato. Mas a questão social vai impactar mais, assim, porque
homem, ele pode explodir mais, é socialmente mais aceito. Então, você ter comportamentos inadequados aqui, ok. Mulher não, então ela já vai aprendendo esse processo todo. Então, quanto mais leve a sua patologia, mais difícil o diagnóstico. Mas você vai ter outros diagnósticos ao longo da vida. Geralmente, os psiquiátricos aí vão acontecer com mais facilidade. É quando você vai lá, 40, 45, olha, tinha uma coisa aqui que não era só depressão. Tem um autismo aqui. Então, tem esse processo também. Olha só que interessante, a gente recebeu o relato da Fabrícia, gente, que ela teve o seu diagnóstico para autismo aos 40 anos de idade. A Fabrícia, para quem acompanha o Consulta ao Doutor, é também uma doutora que participa aqui com a gente, que vem inclusive para falar a respeito de glossofobia, que é aquele medo que muitas pessoas têm de falar em público. Vamos conferir o relato dela. Olá, meu nome é Fabrícia, eu tenho 40 anos e descobri que eu sou autista já na fase adulta. E descobrir o meu autismo nível 1 foi muito importante para me ajudar a montar esse quebra-cabeça na minha vida, porque me ajudou a entender muitas coisas na minha vida, como, por exemplo, a minha sensibilidade emocional, a minha sensibilidade aos estímulos, o meu cansaço emocional quando eu ficava muito tempo me expondo socialmente, o meu senso de justiça também é bem exagerado. E foi muito legal eu entender quem eu sou e me aceitar quem eu sou e entender que eu não preciso me encaixar no mundo externo. Porque o autista, ele tem um mundo interno muito rico, mas ao mesmo tempo ele tem dificuldades de caber no mundo externo. Ser autista não é ter apenas uma cara só, e está tudo bem. Por isso que a conscientização é muito importante para que possa haver menos julgamento e mais acolhimento. Menos julgamento e mais acolhimento. Eu achei muito interessante no relato dela ela falar sobre essas questões de sensibilidade emocional que ela tinha, que ela não conseguia identificar direito e provavelmente ela pode ter vindo a passar com outros profissionais que vieram a pontuar questões de saúde mental, não é, doutor? Sim, porque tem uma questão básica aqui de compreensão das emoções, né? Então, o quanto você compreende, gerencia esse processo todo. Então, isso vai gerar uma sobrecarga imensa. E se eu tenho uma cognição preservada, acima da média, fica mais fácil você ir camuflando. Então, se tivesse uma poupança aqui com muita habilidade cognitiva, aí você vai usando, e chega um momento da vida que você não dá mais conta de camuflar. Provavelmente, por isso, aos 40 anos veio o diagnóstico, já não deu conta ali de, como o Matheus disse, de mascarar demasiadamente esse processo. Mas é isso que ela disse, traz alívio, traz reconhecimento, você entender que tinha uma dificuldade que tem um nome aqui. Então, você não vai ser reduzido ao diagnóstico, você consegue entender também seus limites. Tá, ela falou sobrecarga de convivência, né? Estou aqui, eu vou para uma festa, fico meia hora, tá tudo bem, vou para minha casa, não preciso ficar 10 horas para atender demandas externas, não precisa atender os outros aqui. Então, é um processo bastante libertador. Libertador, acho que é essa de palavra, liberdade, de é fato. você ser quem você é, entendendo isso. E eu acho que isso não tem preço, tem muito valor de vida, valor de existência. Quais são os sinais mais característicos que podem passar despercebidos na população adulta? Bom, principalmente a comunicação. Então, falar com as pessoas, a gente pega aí, igual citamos, o autista nível 1, a gente não espera que ele tenha grandes dificuldades para se comunicar. Então, isso pode passar despercebido. E existe uma visão equivocada de que autista tem estereotipia. Estereotipia é aquela de criança, né? O balanço de mãos, o balanço de corpo, bater a cabeça na parede. A gente não vai esperar isso de um autista adulto com um nível cognitivo bom, um funcionamento intelectual legal, porque ele aprende a suprimir essas características. Então, isso também não vai acontecer. O olhar nos olhos, a pessoa treina, então tem paciente que já aprendeu, eu olho aqui no meio dos olhos, olho na ponta do nariz, olho no fundo, né, por trás ali da pessoa. Então são características que esse adulto, ele vai aprendendo, é um aprendizado ao longo da vida e vai acabando por atenuá-las e não fica tão claro quanto ficaria numa criança. Exemplo prático, você está na rua, você vê alguém do outro lado, você conhece, some para o outro lado da loja para não conversar nesse processo. Então, você vai se esquivando aqui, né? Tem escolhas a fazer. Então, a comunicação é a principal dificuldade que a gente observa deles, assim, de nomear, de conversar. Estou sentindo isso, estou com esse processo aqui. Muitas questões aqui também nos relacionamentos amorosos, na questão de carreira também, não consegue dizer não, os limites ali ficam muito mais tumultuados, a percepção mais sutil. Entendi. E
por onde caminha o tratamento? A gente já chegou a falar que é um tratamento que exige, gente, diversos profissionais. Um tratamento multidisciplinar provavelmente seja o mais eficaz. De quais ramos nós estamos falando, de quais setores, quais especialistas que a gente precisa, qual a importância de cada um deles? Tem que falar que o tratamento não parte da ideia de cura, né, Matheus? Com certeza. Da ideia sempre de aumentar a autonomia, diminuir prejuízo, aumentar a funcionalidade, trazer qualidade de vida. Então, o tratamento ele vai depender muito do que aquela pessoa precisa. Muitas vezes, suporte psicológico, suporte terapêutico, fonoaudiológico, terapia ocupacional, psicopedagogia, psiquiatra, neuropediatra, medicação. Então, a depender do caso, existe ali um tipo de identificação de intervenção que vai ser recomendada. Então, não existe um padrão, porque, de novo, é muito individualizado. Então, na infância, existem alguns protocolos aí aconselhando, né? Mas tem que pensar naquela demanda, o que a família também dá conta de fazer. Então, a gente tem que pensar, ok, esse é o tratamento ideal, mas o real que a gente dá conta de fazer. Sim. E é visando sempre qualidade de vida, aumentar a autonomia, minimizar. O processo, por exemplo, da Fabrícia, muito mais a ver com autoconhecimento, de entender os limites dela. Uma criança que não tem repertório de habilidade social, por exemplo, eu vou treinar habilidades sociais. Então, a depender da faixa etária, as intervenções vão ser desenhadas de acordo. Isso mesmo, é multidisciplinar. Acho que a ideia é essa, até para a gente compreender a grande dificuldade que existe hoje. Porque a gente não está falando de não ter só médico para diagnosticar ou para acompanhar essas pessoas. A gente está falando de não ter psicólogo, pedagogo, psicopedagogo, neuropsicólogo, terapeuta ocupacional, um monte de profissional. Então não adianta só, por exemplo, colocar o médico lá ou só o psicólogo. A gente depende um do outro. Aqui é uma orquestra que tem todo mundo trabalhar junto buscando o sucesso do paciente. E cada especialidade precisa conversar com a outra de fato para entender quando que um pode avançar além é um pedacinho, né? O desenvolvimento humano ele vai seguindo aqui uma engrenagem, mas em algum lugar ali vai precisar de um azeite mais específico. Por exemplo, o adulto treinar a linguagem pragmática, que vai treinar com fono, vai treinar a função executiva, planejamento, organização, vai com o neuropsicólogo, vai reabilitar. Então a ideia de que ninguém sabe tudo, né? Que você não vai dar conta de tudo. Também ter um pouquinho de humildade, né, Matheus? Muita humildade, né? Muita humildade. Não, humildade total. Olha, eu consigo ir até aqui, eu consigo orientar você desse processo. Agora vai adiante. Acho que isso é fundamental. A gente tem a ideia na medicina que doença se trata com remédio. Primeiro que aqui a gente não está falando de doença, está falando de transtorno, né? E que nem sempre a gente vai precisar de remédio. Na verdade, a base, quando a gente fala de criança, muitas vezes não é nem medicação, são as terapias. Para o adulto isso acaba sendo diferente, ainda mais o diagnóstico tardio, porque igual o Dan falou, são pessoas que passaram a vida com outros diagnósticos, muitas vezes psiquiátricos, ansiedade e depressão, e que talvez necessitem de medicamento. Mas não é só isso. Não é sempre a primeira opção, não vai ser medicamentoso. E como fazer para lidar com os pais quando o olhar deles significa o maior preconceito que aquela criança pode vir a sofrer? A primeira é não julgar. Né? A gente tem que entender, compreender qual que foi o impacto. Porque se é um filho que ninguém planeja, eu quero ter um filho autista. Se alguém falar isso, ninguém planeja, eu quero ter um filho com superdotação, um filho com TDAH. Eu quero ter um filho, ponto. E o que o padrão de filho tem está dentro do desenvolvimento típico. E aí é você fazer essa família enxergar que sim, tem desafios, mas são passíveis de transpor esses desafios. Então, o processo ideal é você psicoeducar essa família, entender como essa criança funciona, o que é o transtorno em si, quais são os impactos que ele vai trazer na vida daquela pessoa e orientar. Eu acho que assim, a grande questão que a gente percebe é que o sucesso da intervenção está ligado ao quanto pai, mãe e cuidadores estão entendendo aquele processo. Mas, às vezes é muito difícil, porque a gente tem históricos de, às vezes, os pais acabam largando essa mulher no meio do caminho. Então, eu acho que a minha lema assim, quem cuida de quem cuida. Você precisa de uma política pública efetiva para cuidar dos cuidadores com autismo, né? Porque tem um processo de você compreender, de você lidar com a frustração, de você lidar com aquela criança que é nova. Não tinha aquele planejamento. Você tinha ali um enxoval lindinho que às vezes não vai usar, então tem uma desconstrução aqui importante. Então, assim, a primeira dica é sempre não julgar, ajudar, se de fato você puder. Se não puder, fique em silêncio, se afaste e segue a sua vida. Mas não dá para desistir do filho, né? Ainda assim, apesar que tem gente que vai desistir, e também não pode ser julgada se não der conta, mas o ideal é sempre suporte, é apoio em todos os âmbitos, não só acolher. Tanto para a criança quanto para os pais. Exato. Isso é de extrema importância. Então, você que tem um
a amiga tem filho adulto, filho com autismo, enfim, ajuda. Olha, vai jantar com seu marido, vai passear sozinha, cuida uma horinha, né? Dá uma horinha de tempo, de qualidade para essa mãe, para esse pai. Respirem e recomecem. Rede de apoio, né? Rede de apoio é fundamental. E apoio, tá, gente? E apoio você pode só segurar na mão. Não sabe o que dizer, fica em silêncio. Só tá do lado já significa, às Exatamente. vezes, muita coisa. Presença positiva. Presença positiva. Vamos conferir, pessoal, o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Então, a gente perguntou qual tópico você quer no bate-papo. 42%, a alternativa mais votada, carência de profissional capacitado. A gente caminhou um pouquinho, tocamos nessa questão em alguns pontos do nosso bate-papo, mas ainda assim é uma questão bastante necessária, não é, doutor? E o problema acho que vem muito antes, vem na formação dos profissionais, porque é algo recente. Formar o profissional pensando nesse tipo de diagnóstico. Eu falo da parte médica, por exemplo, quando a gente pensa na questão médica, o neurologista, o adulto, ele não é formado pensando em acompanhar, diagnosticar um autista. O neuropediatra, ele já vê isso, mas o neurologista adulto não. Então, essa demanda acaba tendo que vir do próprio profissional. Buscar se capacitar, especializar para conseguir dar suporte a essas pessoas. E isso acontece também em várias outras áreas, terapia ocupacional, psicologia, né? Vários outros profissionais. Então, a formação já é deficitária. Então, não é só que, por exemplo, o sistema público não quer colocar esses profissionais. Eles nem existem muitas vezes. Eles não existem. Então, a gente tem que começar pela formação. E é por isso que é bacana que o Damião tem um trabalho específico na formação também desses profissionais. Gostaria demais de agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigada. Nosso bate-papo foi riquíssimo. Espero que você aí do outro lado da telinha também tenha gostado desse programa. E eu vou deixar, claro, os contatos dos nossos doutores. Damião Silva, psicólogo. Está aí à sua disposição os contatos dele, do doutor Matheus Trílico, também neurologista, também está à sua disposição. Mais uma tarde que passamos juntinho. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã voltamos a nos encontrar nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã.